Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e como promessa é dívida, hoje a gente está aqui com um vídeo sobre a Nicole Scherzinger que vocês tanto pediram. No mês passado eu publiquei aqui no canal um vídeo com os altos e baixos do Pussycat Dolls, era outro vídeo bastante pedido por vocês, e por lá eu falei que caso o vídeo fosse bem em views, a gente poderia fazer a parte 2 contando o lado da Nicole. O vídeo já tem aí mais de 250 mil views, o que é bastante pro tamanho aqui do canal, então hoje é o dia dela. Nascida em 29 de junho de 1978 no Havaí, pra quem achava o nome artístico dela complicado, segura essa aqui. O nome de batismo da Nicole é Nicole Praskovia Elikolani Valiente. O pai biológico dela abandonou a família quando a Nicole tinha apenas 2 anos. Quando ela tinha por volta de 4, a mãe dela se casou novamente, e o nome Scherzinger veio como uma homenagem ao seu pai de criação. A mãe da Nicole contou uma vez que ela sempre foi uma criança muito retraída e tímida, porém a paixão dela pela música começou quando ela ganhou um pequeno aparelho de rádio que veio com uma fita da Whitney Houston. Foi ali que ela decidiu que também queria ser uma cantora. Apesar da timidez, quando ela subia no palco, a Nicole meio que incorporava uma persona para ajudar ela a lidar com o público, e suas primeiras apresentações foram em musicais comunitários e pequenas performances em shows de talento da cidade em que ela morava. O primeiro contato da Nicole com um projeto musical de verdade, vamos dizer assim, veio quando ela foi convidada para ser vocalista de apoio da banda de rock alternativo Days of the New. A banda fez um relativo sucesso ali entre o final dos anos 90 e início dos anos 2000, dentro do cenário indie rock americano eles foram bem grandes até, tiveram álbuns na parada da Billboard e tudo mais. E apesar de parecer meio aleatório o fato da Nicole ter começado a carreira dela em uma banda de rock, ela contou posteriormente que sofria muito bullying na época da escola, isso trouxe consequências bem traumáticas, como a gente vai falar mais pra frente, porque apesar dela ser considerada uma sexy symbol na época do Pussycat Dolls, ela odiava a imagem que ela tinha na época. Ou quer dizer, odiar talvez nem seja a melhor palavra, mas ela não tinha segurança por conta dos traumas da adolescência. E daí que em uma banda de rock foi onde ela encontrou algo com que ela se identificava naquele momento. Não durou muito tempo, a participação dela no Days of the New foi de mais ou menos 1 ano e meio, mais ou menos, e daí ela já partiu para sua primeira tentativa em carreira solo. Essa primeira tentativa também ficou só nos planos mesmo, porque até então ela ainda não tinha feito grandes contatos na indústria, e por algum lugar ela precisava começar, né? Foi aí que a mãe dela viu o comercial de um pequeno programa chamado Popstars, que estava chegando aos Estados Unidos, e então... O mesmo programa que criou o Rouge aqui no Brasil também aconteceu nos Estados Unidos, e por lá foi formado o grupo Eden's Crush. Como a própria Nicole chegou a comentar anos depois, após sair de uma banda de rock, entrar num grupo pop era o que ela menos queria. Porém, era a chance dela de finalmente ganhar alguma visibilidade. Como o talento dela sempre foi algo muito notório, ela venceu o programa. Em março de 2001, o single de estreia do Eden's Crush foi lançado e chegou ao 8º lugar na parada americana. Em maio do mesmo ano, o álbum de estreia do grupo também era lançado e alcançou o 6º lugar entre os mais vendidos da Billboard. Então, é seguro dizer que foi uma boa estreia logo de cara. 2 problemas, no entanto, colaboraram para que o grupo não tivesse uma longa durabilidade no mercado. O primeiro é que, assim como a Nicole, todas as outras integrantes também participaram do Popstars como uma ponte para suas carreiras solos. Isso tem até em documentário, elas discutindo sobre isso e tal. E o segundo é que a gravadora que assinou com elas faliu logo em seguida. Nos Estados Unidos, o Popstars foi exibido pela Warner Bros. E a gravadora que assinou com elas havia sido uma subsidiária que a Warner Music havia acabado de adquirir e estava tentando emplacar. O problema é que ela foi tão mal administrada que essa gravadora não durou nem 2 anos. E com isso, mesmo com o barulho que o grupo fez, o contrato acabou precisando ser encerrado. Agora, com uma boa visibilidade, a Nicole finalmente podia tentar iniciar sua sonhada carreira solo, e isso veio logo em seguida quando ela começou a namorar com o vocalista da banda 311, Nick Hexum. Tem uns gifs bem famosos aí pela internet da primeira música e clipe que eles produziram juntos. E assim, tudo bem que cada um faz o que pode com os recursos que tem em mãos. Dinheiro realmente nunca deveria ser um impeditivo. Mas, além do cara não ter uma visão muito legal de música pop, ele ainda tomava umas decisões bem duvidosas como agente da Nicole que ele havia se tornado. Como alguns por aí devem saber, foi por essa época que o will.i.am convidou ela para participar do Black Eyed Peas. Na época a banda ainda era apenas um trio, e o Nick recusou o convite falando que ela ia focar na carreira solo que ele estava cuidando. Resultado,
Com o tempo, Will acabou encontrando a Fergie para a vaga feminina que ele estava procurando para o grupo, e enquanto o Black Eyed Peas lançava o seu primeiro grande hit com Where Is The Love, o que o Nick produziu para Nicole foi essa faixa chamada By My Side. Always by my side, always. Enfim, depois de alguns anos, o Nick e a Nicole acabaram se separando e ela teve que novamente tentar encontrar o seu lugar ao sol por conta própria. Eis que por acaso do destino foi na mesma época em que a Robbie Ant estava fazendo as audições pro Pussycat Dolls, e essa parte da história eu acho que vocês já conhecem. Antes de se tornar um grupo pop, o Pussycat Dolls atuava apenas como um grupo de dança burlesco, porém, no início dos anos 2000, o conceito do grupo chamou bastante a atenção da mídia, principalmente depois que Gwen Stefani e Christina Aguilera se apresentaram com elas. Ao identificar o potencial do grupo, a Interscope assinou com a banda, dando a Robin carta branca para definir qual seria a formação final, bem como a vocalista principal. A Nicole foi uma das últimas a participar das audições, mas segundo a própria Robin, assim que ela viu a audição dela, bem como a relativa fama que ela já tinha alcançado, até o will.i.am já tinha tentado fechar com ela antes, tudo se encaixou. Como eu disse no começo, esse vídeo é uma parte 2 sobre o grupo, então caso vocês queiram mais detalhes sobre como tudo aconteceu com elas e tal, eu vou deixar o link da parte 1 aqui nos cards, caso você tenha chegado aqui de paraquedas e ainda não tenha visto. Porém, uma coisa que eu falei por lá e que por alguns comentários que eu andei lendo talvez tenha dado a entender que era mais uma opinião minha do que um fato em si, era de que desde o princípio a Nicole havia sido contratada para ser a líder do grupo e com isso aqui teria mais vocais. Eu vi um pessoal falando, você deveria falar só o que aconteceu, sem achismos, já que você nunca viu o contrato que elas assinaram para dizer que ela foi sempre escolhida para ser a principal e tal. Realmente, eu nunca vi o contrato que elas assinaram. Porém, essa não é uma fala minha. They were making it very apparent that, Nicole is the lead singer, she's the quarterback of the team. Yeah, we got told that story so many times. We're like, okay, guys, we get it. O Pussycat Dolls foi sem dúvidas o auge da carreira da Nicole, ela se tornou um rosto internacionalmente conhecido, alcançou sucesso a nível mundial, porém, por trás das cortinas foi a pior fase da vida pessoal dela. A identidade do grupo era algo bem determinado e fácil de identificar. Apesar dela nunca ter deixado a peteca cair em frente às câmeras, a estética perfeita que o grupo emanava acabou atingindo os traumas de adolescência e fazendo ela desenvolver bulimia. E esse é um tipo de situação bem delicada porque não adianta nada o mundo inteiro dizer que você é a pessoa mais linda do mundo. Se na sua cabeça essa não é a realidade, o negócio se torna bem sério. Tanto que numa entrevista depois que tudo rolou, tanto a Robin quanto as outras integrantes da banda falavam que viu a Nicole constantemente machucada, precisando cobrir marcas que ela mesma fazia no corpo por não gostar do que ela via no espelho e tal, e isso levou uns bons anos para ela se recuperar. Toda vida que eu falo sobre a Nicole aqui no canal, eu percebo que bastante gente tem uma certa antipatia com ela, alguns falam sobre ela ser arrogante, que queria ser estrela demais, e assim, eu mesmo nunca tinha percebido isso, mas enquanto eu montava a pauta para esses dois vídeos, eu assisti muita coisa sobre elas, e eu realmente notei que havia uma grande diferença na naturalidade de quando ela dava entrevistas e tal, na época do Pussycat Dolls e depois. As entrevistas dela, as participações no X Factor, tudo passou a soar mais natural e menos roteirizado, vamos dizer assim. Eu sei que ela falou que incorporava uma persona quando subia nos palcos para lidar com a timidez. Talvez essa persona acabou se estendendo um pouco mais além das performances e por isso o pessoal acabava tendo essa impressão de arrogância ou falta de carisma? Eu realmente não sei, mas é bem complicado manter uma carreira no pop quando uma relativa parcela do público pensa isso sobre você. E para completar, vez ou outra ela acabava se metendo em umas situações bem complicadas, que por mais que fossem circunstâncias que estavam além dela, como no dia que o microfone dela falhou ao vivo na final do X Factor, quando ela estava cantando com um participante, e teve que ser resolvido tudo ali na hora, sem pensar muito, ou naquele fatídico caso da Rachel no X Factor americano, em que, apesar dela apenas ter empatado a votação, o público atribuiu a ela a eliminação de uma das participantes mais queridas da temporada, foram várias as situações em que ela acabou sendo pintada como vilã. No entanto, esses não foram os únicos problemas que impediram que a carreira da Nicole não se projetasse tão grande quanto a maioria imaginou que seria após o grupo. Como a parte do lendário Her Name is Nicole já foi comentado lá no vídeo sobre o grupo, pra gente não ficar aqui se repetindo, vamos direto pro Killer Love, que foi o verdadeiro álbum de estreia solo dela. Após aquele baque da primeira tentativa de emplacar solo após o sucesso mundial do PCD não ter saído como ela esperava, depois do fim definitivo do grupo, em outubro de 2010, assinada pelo Red One, era lançada Poison, dando um pontapé bem promissor para essa nova tentativa.
Dada a popularidade dela no Reino Unido, a faixa primeiro foi lançada apenas por lá e em mais alguns outros países da Europa ali pertinho. A faixa contou com uma baita performance no X Factor britânico e graças à divulgação bem feita, o single alcançou o top 3 no chart oficial de lá, se tornando seu primeiro hit top 10 solo em uma parada musical de grande importância. Alguns meses depois, ali já próximo do lançamento do disco, saiu a faixa Don't Hold Your Breath, que elevou ainda mais as expectativas, pois esse acabou se tornando o primeiro single número 1 da carreira dela. O bom desempenho da faixa acabou pegando muita gente de surpresa, principalmente quando ela foi justamente a música que deu uma pequena pausa ali no reinado da Adele, que já havia passado 4 semanas consecutivas em primeiro lugar com Someone Like You. Diferente de Poison, Don't Hold Your Breath teve um lançamento nos Estados Unidos como single, porém só 6 meses depois que ela já havia sido divulgada no UK. A lógica por trás disso? Essa é uma pergunta que eu vou fazer pra vocês porque eu mesmo não faço ideia. No entanto, mesmo com todo esse atraso de literalmente metade de um ano, a faixa ainda assim alcançou a posição 86 no Hot 100 da Billboard. Como muitos aí já sabem, ao longo da carreira a Nicole dormiu no ponto várias vezes ao recusar grandes hits que acabaram se tornando sucessos atemporais na voz de outras pessoas. Antes da Lady Gaga, dizem rumores que o Red One ofereceu Just Dance para ela gravar junto com as Pussycat Dolls e ela acabou não querendo. On the Floor da Jennifer Lopez, novamente assinada pelo Red One, também chegou na mesa dela antes, mas acabou passando. O Calvin Harris primeiro procurou ela antes de oferecer We Found Love para Rihanna e ela também deixou passar. Várias outras aí no meio desse bolo. E aquela coisa, a gente nunca vai saber se essas músicas realmente teriam feito o mesmo sucesso na voz dela. Afinal, a forma como cada artista dá vida a uma música conta muito pro desempenho dela, além da letra e produção em si. Mas era pelo menos meio caminho já andado, né? Contudo, trabalhando com o que ela de fato escolheu pro repertório dela, ela ainda assim teve boas músicas e que eu acho que com um pequeno empurrãozinho teria dado ainda mais certo. A divulgação inteira da carreira solo da Nicole foi toda baseada no Reino Unido, e por lá isso se mostrou bastante eficiente porque no UK ela tem 8 singles top 10 entre solos e feats. Nos Estados Unidos, a única performance relativamente digna do nível de popstar que ela tinha foi no American Idol com Right There. E olha só, esse é justamente o único top 40 que ela tem por lá, conquistado com uma divulgação super básica. O gerenciamento da carreira musical dela foi um pouco confuso porque, primeiro, uma gravadora espera que você hite para poder investir mais. Porém, como é que você vai hitar se sua música nem era propriamente lançada? Nisso eu tô falando mais do álbum em si, porque depois que Right There e Don't Hold Your Breath entraram na parada americana, foi anunciado que haveria um lançamento do Killer Love nos Estados Unidos, só que aí, quando a data foi chegando, ela entrou de última hora na bancada da primeira temporada do X Factor americano, preferiram esperar um pouco para ganhar mais hype. A versão americana do programa foi um fiasco comparada com a popularidade dele no UK. Eu lembro que ela até apresentou uma música inédita na época dos live shows, todo mundo deitou bonito pra Pretty. Essa música tinha potencial para ser a balada, e no fim das contas nunca acabou sendo nem lançada. Assim como o álbum que foi sendo adiado, a ponto de nunca sair. Numa época em que os views no YouTube não tinham tantos milhões assim tão rápido, a performance de Pretty no canal oficial do X Factor chegou a bater 6 milhões de views em menos de uma semana. Por que essa música nunca foi lançada? Essa é provavelmente uma resposta que a gente nunca vai ter. Ou melhor, eu falo assim, mas eu acho que o problema todo foi mais de timing do que displicência mesmo. Ela conseguiu emplacar um hit moderado por lá, daí tentaram emplacar outro, no meio do caminho veio o X Factor, com isso o tempo foi passando, e quando eles se deram por conta, já era tarde demais. Vale lembrar que em 2014 a Nicole trocou de gravadora e pela RCA foi lançado Big Fat Lie, que contou com os singles Your Love, Run e On The Rocks. Apesar de Your Love ter sido um hit, novamente apenas no UK, as vendas do álbum foram bem baixas comparado ao Killer Love, Run e On The Rocks nem mesmo no Reino Unido tiveram um bom desempenho, e com isso ela acabou perdendo o contrato. Apesar de que na música a carreira da Nicole não ter atingido o nível que a maioria acreditou que ela poderia alcançar, diferente de muita gente que sumiu da mídia, ela soube se manter relevante durante todo esse tempo, sem se sacrificar muito para isso. No Reino Unido, ela é uma das celebridades mais populares ainda por conta das 4 temporadas que ela estrelou do X Factor. Tudo indica, aliás, que esse ano ela deve retornar novamente. Nos Estados Unidos, ela chegou a vencer o Dance with the Stars, participou do reality I Can Do That, o desafio dela com o arco viralizou bastante na época. Ao lado do Patrick New Harris, ela apresentou o talk show Best Time Ever.
No primeiro semestre desse ano ela estreou como jurada do Australia's Got Talent. Também no começo desse ano ela foi jurada da primeira temporada da versão americana do reality The Masked Singer, da qual todos os episódios tiveram pelo menos 10 milhões de telespectadores. Ela também fez vários filmes, de Homens de Preto, a Moana, até uma releitura de Dirty Dancing. Ou seja, ela nunca deixou que a imagem pública dela fosse esquecida, estando sempre ali presente nos principais mercados. Porém, o mais importante de tudo que eu acho é que, através de outros projetos, ela foi ganhando cada vez mais respeito e reconhecimento. Apesar do enorme sucesso do Pussycat, na época muita gente achava que ela era só um rostinho bonito que um produtor escolheu para colocar ali no grupo para dançar. No dia que saiu o vídeo dela cantando o tema do musical O Fantasma da Ópera, quando saíram alguns vídeos dela no musical Cats, ou quando os covers dela cantando Whitney Houston começaram a viralizar na internet, o chão de todo mundo que achou que ela era apenas esse rostinho bonito caiu. Somando tudo isso, apesar de tudo, eu acho que o tempo dela ainda não passou. Ela ainda tem um nome muito forte, talento não falta, e até como pessoa, e disso eu falo dela com ela mesma, ela parece estar na melhor fase. Eu vi uma entrevista dela recentemente falando que tem várias músicas prontas, que na verdade ela nunca deixou de fazer música e que espera lançar logo em breve, muito provavelmente ainda esse ano, e quem sabe no próximo sair em turnê. Entre outros rumores, tem se falado muito que quase todas as Pussycat Dolls estão cada vez mais próximas. Até uma diss track que a Jessica fez pra Robyn tempos atrás foi deletada das plataformas de streaming. A própria Nicole andou fazendo alguns comentários dias atrás. Então, a essa altura só resta esperar para ver quais serão os próximos passos dessa ou dessas histórias. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito, compartilha aí com o pessoal aquele esqueminha, beleza? Por hoje é isso e vamos nessa!